Boa noite, família Uivos. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Estão preparados para ouvir mais relatos sombrios sobre lobisomens? Então feche as portas, as janelas, apaguem as luzes e vem comigo, porque hoje os relatos estão do balacobaco. Relato: o lobisomem que veio nos desaforar no sítio. Saudações a todos, me chamo Anderson, sou aqui de Minas. Olha, por aqui tem muitos relatos de lobisomem e eu falo para vocês que acredito em todos. Eu sei que muita gente vai duvidar do meu relato, mas o que vou contar aconteceu e tem por testemunha minha família, que não me deixa mentir. Foi no comecinho dos anos 90, aqui no sítio do meu pai, que fica entre Pompéu e Martinho Campos. Na época eu tinha 12 anos e nosso sítio ficava afastado uns 5 quilômetros da estrada principal. Meus pais tinham acabado de construir nossa casa, que naquele tempo foi feita de maneira bem simples, usaram madeiras e barro. Tinha um curral, 2 chiqueiros e um terreiro grande na frente. Morava eu, meus pais, seu Zé e Dona Rita e o meu irmão caçula, o João. Ah, e tínhamos também uma cachorrinha de estimação, a Pretinha. E ela era valente, até se visse cobra dava sinal latindo. Mas vamos lá, tudo começou do nada, sem burburinho de animal estranho por lá. Meu pai estava sentado na varanda enrolando fumo e eu estava consertando um cabo de facão a mando dele. Minha mãe já estava deitada e o meu irmão também. Foi quando a Pretinha começou a rosnar, olhando para o pasto. A gente olhou para lá e viu lá longe um vulto passando bem devagar. Parecia estar tentando se esconder, mas era um vulto curvado e parecia que carregava alguma coisa. O meu pai ainda brincou. Deve ser o Bastião voltando do bar bêbado. Bastião era um sitiante amigo nosso, que vivia nos botecos enchendo a cara. Eu ri na hora, mas o vulto se arrastava de um jeito bem estranho. E o cachorro do vizinho também começou a latir e uivar. Foi aí que minha mãe saiu lá na varanda e nos disse: "Eu tô toda arrepiada. Zé, entra pra dentro. Vem, Anderson, passa pra dentro também. Tem coisa ruim por aqui." Minha mãe até hoje é muito sensível quando se trata do sobrenatural, Ágata. Ela sente as coisas. Aí, nessa hora, meu pai fez graça. "Ah, mulher, para com isso. Você é muito medrosa. Aquilo é o Bastião, ou vai ver algum bezerro solto." Só que ninguém tinha percebido, Ágata, que o vulto estava se movendo, estava se aproximando da casa. Quando olhamos de novo para o pasto, veio aquele susto. O vulto ergueu a cabeça e nos olhou. Rapaz, parecia um homem misturado com um cachorro Doberman. A Pretinha foi a primeira a se esconder, se encolheu todinha e soltou um ganido. Nós corremos para dentro e trancamos a porta. A Pretinha se escondeu debaixo da cama do meu irmão. Minha mãe ficou muito assustada e brava, e eu perguntava o que era aquilo. E meu pai, espiando pela janela, me falou: "Não sei que diacho de bicho é esse não, deve ser um lobisomem." Ágata, aquilo chegou na nossa varanda. A gente ouvia ele andando e fungando, ou sei lá o que era. Era muito estranho o barulho que ele fazia. Eu senti muito medo, nunca tinha visto um lobisomem. Nessa noite, ele não tentou invadir nossa casa. Depois de um bom tempo, ele foi embora. Mas no dia seguinte, encontramos o galinheiro revirado. Ele atacou 3 galinhas. Meu pai custou acreditar que de fato era mesmo um lobisomem. Ele ficou bravo por causa das galinhas e disse que era gente safada, usando fantasia para roubar os sítios. Ele jurou que se pegasse o ladrão, ia ensinar o sujeito a roubar galinha de homem trabalhador. Aí passou mais ou menos uma semana que isso aconteceu. E numa noite, o negócio piorou. A Pretinha começou a latir feito louca outra vez. Só que em certo momento, o latido dela foi ficando fraco e de repente parou. Meu pai se levantou rapidamente e passou pelo meu quarto e me chamou.
Eu levantei sem entender nada naquela hora. Quando cheguei na sala, meu pai estava abrindo a porta bem devagarinho. Quando saímos na varanda, vimos no terreiro aquele bicho, que estava abaixado, comendo alguma coisa. Ágata, o bicho era muito grande, viu? Todo peludo, o corpo arqueado, as pernas tortas. Eu comecei a tremer de tanto medo que senti. Aí meu pai bateu o pé no chão, fazendo barulho para chamar a atenção do bicho. E foi aí que o bicho percebeu nossa presença. Ele ergueu a cabeça, que por sinal era muito grande, e olhou na nossa direção. Os olhos eram tão vermelhos que pareciam de mentira. O rosto então nem se fala. Parecia de um homem, mas tinha focinho de cachorro. Imediatamente meu pai deu um tiro. Nisso, minha mãe e meu irmão começaram a gritar e chorar com medo. O tiro deve ter pegado de raspão, porque o lobisomem deu um salto que eu nunca vi igual. Ele pulou para o mato e saiu correndo feito doido. Passamos aquela noite de vigia, mas ele não voltou. No outro dia, achamos mais galinhas mortas e a pretinha nos levou até um brejo que tinha ali perto. Lá, achamos mais sangue. Meu pai ficou matutando e disse: sua mãe tem razão. Isso não é gente fantasiado não, é um lobisomem mesmo. E eu juro, Ágata, que nunca vi meu pai tão sério na vida. A partir daí, Ágata, não tivemos paz. Quase toda noite o lobisomem rondava nosso sítio. Meu pai saía na varanda e mandava chumbo. O bicho corria e se escondia. Teve uma noite que ele arrastou um porco do chiqueiro e destruiu 2 galinheiros. Parecia que ele estava nos desaforando, sabe? Meu pai fez até armadilha e deixou a espingarda carregada, mas parecia que o bicho zombava da gente. Ele batia nas portas, empurrava as janelas. Diz minha mãe que até ouviu ele rindo. Disse que foi uma risada fina e rouca. Os outros moradores daqui começaram a comentar que estavam ouvindo barulhos estranhos em seus sítios também. Cada um falava uma coisa, mas ninguém sabia quem era o lobisomem e por que ele estava nos atacando. Até que numa noite foi a gota d'água. Meu pai já estava de saco cheio. Ele amarrou uma corda grossa perto do galinheiro e ficou de tocaia com o facão na mão. Eu e minha mãe ficamos dentro de casa, espiando pela janela, e de prontidão caso meu pai precisasse de ajuda. Lá pelas tantas da madrugada, o lobisomem apareceu, do mesmo jeito, andando curvado e farejando o ar. Meu pai esperou ele chegar perto, e quando o lobisomem encostou o focinho na cerca, meu pai gritou: "Agora te pego, desgraçado!" e pulou em cima do bicho com tudo. Nesse momento, mamãe abriu a porta e saímos na varanda. E ela gritava para o meu pai: "Zé, cuidado, volta, Zé!" E eu também gritava para o meu pai ter muito cuidado. Mas, rapaz, o sarrafo foi grande. Meu pai se atracou com aquela coisa e o bicho urrava e meu pai gritava. E só se ouvia o barulho do facão cortando o vento e acertando o lombo do lobisomem. Olha, eu nunca vi meu pai brigar daquele jeito. Aliás, ele nunca brigou com ninguém. Mas eu acho que ele estava tão cansado daquela perseguição que resolveu partir para a pancadaria. Mas teve um momento, Ágata, que me faz rir quando lembro disso. Foi que meu pai, nervoso, tropeçou e em seguida gritou: "Você é forte, hein, cachorro dos 600 diabo? Vai tomar mais umas!" E tacou-lhe o facão no lombo. O bicho se debateu e levou uma rasteira e caiu de costas. Aí o pai, ao invés de correr para casa, foi montar em cima do lobisomem, com a corda na mão, tentando amarrar o bicho. Minha mãe gritava tanto para o meu pai correr que eu estava ficando surdo, e ela me agarrava pela cintura, me impedindo de entrar na briga. Mas é claro que o lobisomem, sendo mais forte que o meu pai, conseguiu se levantar. Ainda deu um empurrão no meu pai, que caiu no chão. E o bicho saiu correndo do nosso sítio e se embrenhou na mata. Aí corremos até o meu pai. E olha, Ágata, meu pai ficou bastante machucado. E ainda queria ir atrás do lobisomem. Ele foi até perto da cerca e gritou: "Se você voltar, só sai daqui morto. Aqui você não come mais galinha nem porco." Olha, foi apavorante o que passamos naquela noite. Só quem viveu algo parecido sabe como é.
O lobisomem nunca mais apareceu, nem pegada achamos mais. A pretinha parou de latir e uivar à noite. Com certeza, Agatha, aquele lobisomem foi atentar para outras bandas, mas foi todo arrebentado. Se eu não tivesse visto um lobisomem, jamais acreditaria que realmente existe. E também jamais acreditaria que um homem lutaria com ele. Mas eu vi meu pai dar umas boas lapadas de facão no tinhoso. Já se passaram muitos anos desse acontecimento, mas no fundo eu fico pensando que ele ainda está por aí, sabe? Só esperando meu pai falecer para tentar a sorte de novo. E eu não sei se terei a mesma coragem do meu pai. Bom, Agatha, esse é o nosso relato. Eu espero ouvir no seu canal. Obrigada e boa noite. Relato: o dia em que meu tio brigou com um lobisomem. Boa noite, me chamo Thales, sou inscrito do canal. Tenho um relato para contar que aconteceu com meu tio e meu pai, na época em que eles moravam no interior de São Paulo, numa cidadezinha chamada Cássia dos Coqueiros, que, para falar a verdade, é tão pequena que se você piscar, já passou da cidade. Pois bem, o protagonista do relato é meu tio Zé, ou como os amigos o apelidaram, Zé do Bar. Como o apelido já entrega, ele era conhecido por nunca voltar para casa sóbrio. Mas é um bom homem, trabalhador. Até hoje é amigo íntimo da pinga. Ele mesmo conta essa história, e meu pai afirma dando risadas. Diz ele que naquela noite, lá para as 11 horas, saiu cambaleando do bar do Cisso. Ele conta que não estava tão bêbado assim, que na verdade o vento balançava. Enfim, o caminho até sua casa estava silencioso e em certos pontos um breu danado. A rua era de terra batida. Foi quando entre um tropeço e outro, ele viu lá na frente um bicho grande, parado bem no meio da rua. Ele disse que parou, colocou as mãos na cintura tentando se equilibrar, olhou e pensou: vixe, que cachorrão bonito, hein? Deve ser de raça. Aí ele disse que, acreditando mesmo ser um cachorro, estalou os dedos e disse: vem cá, Totó, quem deixou você solto essa hora, rapaz? Mas o tal cachorro não reagiu e nem correu. Ficou ali, parado, meio curvado, respirando pesado. Aí foi que meu tio achou estranho o tamanho. Rapaz, que cachorro grande da peste é esse? Desse tamanho eu acho que nunca vi. Deve ser cruzamento de cachorro e urso. E nisso ele foi se aproximando, chamando o cachorro com as mãos. Quando ele chegou perto bastante, o tal cachorro se levantou e ficou em pé, em duas pernas. Meu tio disse que era muito alto, bem mais alto que ele, que tem 1,89 m de altura. Nessa hora, tio Zé se assustou, parou, coçou os olhos e firmou as vistas. Aí ele soltou: taca peste, que raça é essa que fica em pé? Agatha, antes que meu tio tivesse qualquer reação, o bicho deu um pulo em cima dele. E foi a briga mais doida da história de Cássia dos Coqueiros. Meu tio caiu de costas no chão e a poeira subiu. O lobisomem veio em cima dele e começou a rosnar bem perto do seu rosto. Até a baba quente e nojenta meu tio sentiu. Em vez de morrer de medo, meu tio não estava ciente do perigo que corria e falava para o lobisomem: sai de cima dele, cachorro sem vergonha, vai sujar minha roupa, imundície. E os dois começaram a brigar. Ele conta que o lobisomem começou a arranhar ele, tentava abocanhar sua canela para arrastá-lo para o mato. E meu tio revidava do jeito que conseguia. Dava tapão na cara do bicho, agarrava nas orelhas do bicho, puxava os pelos e gritava: solta eu, peste! Tu tá pensando que vai me morder? Não vai não! E os dois rolavam no chão e a poeira subia. Numa dessas, meu tio conseguiu dar um chute forte no meio do peito do lobisomem. O bicho se afastou e quando veio morder a canela dele, meu tio pegou um pedaço de pau que estava jogado na estrada e deu 3 pauladas no focinho do lobisomem. Disse que o lobisomem recuou e começou a gritar de dor. E sacudindo a poeira da roupa, o meu tio falou: pronto, agora sim aprendeu a respeitar os mais velhos, não é?
Mas Agatha, o lobisomem não estava brincando. Realmente ele queria arrastar meu tio para o mato. Ele avançou de novo no meu tio e jogou meu tio dentro de um buraco que tinha ali na estrada. Quase quebrou o pescoço do coitado. A sorte dele foi que meu pai apareceu. Ele trabalhava de padeiro na época e vinha para casa toda noite por volta das 11h30 e passava naquele trecho com sua mobilete. Meu pai conta que ao longe avistou aquele lobisomem atacando uma pessoa. Ele nem imaginava que era o seu irmão. Ele desceu da mobilete e tirou o capacete para usar como arma. Ele foi para cima do bicho e acertou várias vezes o capacete na cabeça e nas costas do lobisomem. Aí o lobisomem saiu correndo para o mato. Então meu pai foi até o buraco socorrer a vítima. Quando ele olhou, quem era? O tio Zé. Sem entender nada, meu pai disse: "Pelo amor de Deus, Zé, o que você estava fazendo brigando com o lobisomem?" Aí disse que o tio respondeu: "Lobisomem? Que lobisomem, rapaz? Era só um cachorro grande mal criado." Meu pai saiu arrastando o meu tio até a mobilete, enquanto falava: "Cachorro coisa nenhuma, Zé. Eu vi o bicho em pé. Aquilo era lobisomem, que estão falando lá do Morro do Cruzeiro." E meu tio estava tão ruim da briga e da pinga que não falou mais nada. Subiu na garupa, agarrou na cintura do meu pai e voltaram para casa. Quando chegaram em casa, meu avô falou um monte para o meu tio, mas não adiantou nada porque ele estava muito bêbado. No dia seguinte, meu pai contou para ele o momento que o encontrou brigando com o lobisomem. Aí o meu tio perguntou: "Então quer dizer que eu briguei mesmo com o lobisomem?" E meu pai respondeu: "Brigou, seu doido, e teve sorte de sair vivo." Aí o tio falou: "Ah, entendi. Tá explicado porque ele fedia e tinha mau hálito." Olha, Agatha, desde aquela noite o tio Zé não voltou mais sozinho para casa. Quando ele bebe, fica na casa de algum amigo. Nem ele acredita que brigou com o lobisomem. Ele ri quando conta essa história. Mas o meu pai confirma tudo e diz que quem passava perto do Morro do Cruzeiro ouvia uivos. Realmente era um lobisomem. E meu tio teve proteção divina para escapar dessa, viu? Bom, é isso, amigos. Essa é a história do meu tio e do meu pai. Parece até uma história engraçada, mas foi uma história de muito terror. Um forte abraço a todos e obrigada. Esses foram os relatos de hoje, família Uivos. Olha que situações, hein? É muita coragem brigar com lobisomem, ainda mais estando bêbado, hein? Família, vale lembrar que postamos relatos novos todas as terças e sextas-feiras, a partir das 20h30. Eu peço o apoio de vocês deixando um comentário, um like, um hype e, se possível, compartilhando com seus amigos. Esses gestos ajudam demais o canal Uivos. Quero também mandar um salve para todos vocês que se inscreveram no canal, que deixam sempre um comentário, sempre um like. Meu muito obrigada ao apoio de vocês. Vocês são os melhores inscritos do YouTube. Agora eu me despeço desejando uma noite abençoada, um excelente final de semana a todos vocês, que Papai do Céu abençoe todos, um abração da sua amiga Agatha e até terça-feira, família Uivos. Tchau, tchau!